Turma, simbora, 24 de abril, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, 6h34 da manhã, estamos ao vivo, vamos entrando, convidando os amigos, não esqueçam depois de compartilhar esse vídeo, o vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, no feed, e também vai para o nosso canal lá no YouTube, tá? Quem não segue também aproveita, de repente por lá pode ficar melhor a visualização. Lembrando também que o Minuto Geográfico acontece toda segunda e toda sexta, 6h30 da manhã, em situações normais, rotineiras, e durante o feriado nós fazemos algumas mudanças, beleza? Simbora arrochar o nó, trabalhar para isso, coisa boa, bom dia turma, vocês estão ao vivo, um grande abraço, tá bom? Deixa eu tirar aqui os comentários, para que a gente possa se concentrar e irmos direto ao ponto, sem muitas firulas. Então, gente, eu disse para vocês que o Sudão encontra-se num cenário de caos, um cenário de guerra civil. Vocês que acompanharam a semana passada, os fios que eu produzi, e também nas duas edições do Minuto Geográfico eu fiz esses comentários. Inclusive, no final de semana, eu coloquei na história aqui do Instagram um avião da Força Aérea do Japão, sobrevoando Djibouti. E muita gente ficou perguntando o que é que um avião da Força Aérea do Japão estava fazendo ali pelo Mar Vermelho, pelo Djibouti, naquela região ali do chifre da África. É muito provável, é muito possível que esse avião da Força Aérea do Japão estaria por lá para resgatar cidadãos de outros países, jornalistas, diplomatas e afins. Eu consegui flagrar também no Flight Radar, eu só não fiz o vídeo aqui para vocês, mas outros aviões, exemplo, da Força Aérea da França, eu vi avião francês, e também helicópteros americanos sobrevoando, inclusive um helicóptero americano sobrevoando o Sudão, indo na direção da base do principal aeroporto do país, para poder resgatar. Eles estão num processo de evacuação muito forte. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando chega numa fase dessa, de evacuar diplomatas, evacuar jornalistas, empresários, trabalhadores que têm outras cidadanias, é como se o Sudão estivesse sendo deixado para trás. É como se eles pensassem assim: vamos tirar o corpo diplomático, vamos tirar os empresários, os jornalistas, porque o pior vai começar. Então, meus amigos, minhas amigas, quando a comunidade internacional deixa um país, quando existe essa ordem de evacuação, é sinal de que o pior vai apenas começar. Nós estamos agora praticamente no 10º dia oficial de guerra, mas eu queria lembrar a vocês que o Sudão é um país em caos, existe uma disputa interna dentro do país há anos. Então, a cobertura jornalística, a imprensa internacional, começou de 10 dias para cá a falar mais sobre o assunto. Porém, o conflito dentro do país ele já vem se arrastando, tá? Esse é um ponto muito importante para vocês. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, eu não vejo como esse conflito acabar por agora. Só para vocês entenderem, colocar todo mundo resumidamente na mesma página, tem dois grupos principais disputando o poder no Sudão, depois da derrubada do Omar al-Bashir. Omar al-Bashir ele foi presidente do Sudão por cerca de 30 anos, era um governo ditatorial, era um governo militarizado, derrubaram Omar al-Bashir com a promessa de que o Sudão seria transformado numa democracia, mas aconteceu o contrário. O que acontece? Criou-se um vazio de poder e aí você tem um grupo liderado por um general ligado ao governo, e tem um grupo paramilitar querendo tomar o poder. Então, exército de um lado, o grupo paramilitar do outro e a população no meio sem ter condições de quê? De se manter dentro do país. Já são milhões de refugiados e deslocados internos. Refugiado é aquele que vai sair do Sudão e vai buscar um outro país. A grande questão é que, pensa comigo, eu saio do Sudão e vou para onde? Eu saio do Sudão e vou para qual país? Se a vizinhança ali é toda caótica. E muita gente faz a opção de quê? De abandonar a própria casa
e tentar buscar abrigo numa cidade mais segura. São os deslocados internos, mas também não há garantias. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, atenção, atenção, atenção. O general da oposição, ele que quer tomar o poder, ele que lidera um grupo paramilitar no Sudão, ele visitou a Rússia no ano passado. Há documentos que mostram que o grupo Wagner, aquele grupo privado de segurança paramilitar russo que atua na Ucrânia e que atua também na RCA, na República Centro-Africana, estaria fornecendo armas de grosso calibre para essa oposição no Sudão. Em outras palavras, o grupo Wagner, que é um grupo paramilitar russo ligado a Vladimir Putin, estaria oferecendo armas. Para quê? Para que um novo governo assumisse o Sudão. E aí você pergunta, Joca, isso é teoria da conspiração? Isso é chute? Não, pessoal, isso é seriedade. Vou falar uma coisa para vocês aqui. A Rússia, assim como os Estados Unidos e a China, tem interesse no Sudão. Eu já disse para vocês aqui, o Sudão fica na beira-mar do Mar Vermelho. O Sudão tem fácil acesso ao Canal de Suez. O Sudão funciona como uma rota comercial. A partir do porto do Sudão, você consegue deixar a mercadoria na África e essa mercadoria ela é distribuída para o restante do continente. Então o Sudão é estratégico. Tanto que a China investiu milhões ou até bilhões no aeroporto, nos portos e afins. A Rússia, para quem não sabe, tem negócios com ouro. A exploração de ouro no Sudão é uma concessão, vou até abrir para vocês aqui, é uma concessão dada a uma empresa russa. Além da concessão para a exploração do ouro, a Rússia também explora óleo e gás. A Rosneft, uma das maiores empresas de petróleo e gás da Rússia, assinou acordos com o Sudão para cooperar no desenvolvimento de projetos de petróleo e gás. Entenderam que os pontos começam a se ligar, perceberam que o Sudão está no meio de uma proxy by war, o Sudão está no meio de uma guerra por procuração. Você tem grupos ligados à China, você tem grupos ligados à Rússia, outros grupos ligados aos Estados Unidos, e aí você tem uma disputa interna pelo poder. De onde é que vem tanta arma pesada? De onde é que vem tanta arma sofisticada? Essas armas surgiram como um milagre, caíram do céu. Pelo amor de Deus, pessoal, então não tem inocente aqui. A realidade é que o Sudão está no meio de uma guerra por procuração, cada grupo incentivado por uma das potências, e a gente sabe o roteiro. Nós já sabemos o roteiro, cenário de caos, como aconteceu na Somália, como aconteceu em tantos outros países da África, inclusive na região do Sahel, que é uma área assim muito disputada. Tá? Um outro ponto também a Rússia fornece treinamentos, equipamentos e armamentos às Forças Armadas do Sudão. Eu estou aqui de frente para um documento. Em 2017, eu estou aqui vendo, em 2017, os países assinaram um acordo para estabelecer um centro naval russo. A Rússia tem um centro naval no Sudão, no Mar Vermelho, então a Rússia tem presença militar por lá. A Rússia tem presença militar dentro do Sudão. Infraestrutura, exemplo, as 3 principais usinas hidroelétricas e termoelétricas do Sudão, hidroeletricidade, energia com a água, a gente conhece bem, termoelétrica, termoeletricidade, energia pelo calor, que pode ser por óleo diesel, pode ser a carvão, pode ser a gás. Quem domina as hidrelétricas e termoelétricas são empresas da Rússia e da China. E você tem os americanos correndo por fora, mas hoje quem tem mais influência na África é a China, e a Rússia nessa região do Mar Vermelho, ela é muito forte. Vejam a coincidência, tá? Vejam a coincidência, não há. Tá? Não há. Tranquilo? Então, assim, a Rússia tem um estoque de armas, e tem soldados do grupo Wagner na RCA, na República Centro-Africana. A Rússia apoia o governo da RCA. Então, para a Rússia, o que é que ela pode fazer? Ela pode pegar o estoque de armas da República Centro-Africana e levar para a direção do Sudão. Deixa eu tentar pegar no mapa, como eu fiz para vocês aqui da última vez, só para vocês entenderem melhor. Pronto, eu vou tentar mostrar no mapa para vocês, observem direitinho. Aqui você tem a República Centro-Africana,
tá? A República Centro-Africana aqui nessa região, que você tem Camarões, você tem o Sudão do Sul, e aqui você tem o Sudão. Perceberam? Então, pessoal, a Rússia, ela é muito forte aqui. A Rússia apoia o governo da República Centro-Africana. A segurança pessoal do presidente ou do ditador, se vocês optarem, é feita pelo Grupo Wagner da Rússia. E aqui está o Sudão. O que é que a Rússia pode fazer? Pegar o estoque de armas que ela tem aqui, pegar soldados do Grupo Wagner e entrar na fronteira, a fronteira para o Sudão. E apoiar o que, gente? Um novo governo. E o Sudão, disse para vocês, é estratégico. A saída para o Mar Vermelho, Portão das Lágrimas aqui, o Oceano Índico, aqui você tem o Canal de Suez, o Mediterrâneo. A Rússia tem uma base militar aqui na Síria, no porto de Tartus. A Rússia tem uma base militar, a China tem presença na região, e os americanos, nos últimos anos, conseguiram ver direitinho? Os americanos, nos últimos anos, nessa região da África e afins, eles acabaram, como é que eu posso tentar? Deixa eu tentar colocar aqui, peraí. Os americanos acabaram ficando para trás, tá? Os americanos acabaram ficando para trás. Esse é um ponto importante para vocês. Pessoal, eu vou atualizando vocês, não é? Obviamente, durante a semana, o fio, ou pelas histórias e tudo mais. Deixa eu falar de outro tema. Eu queria até saber a opinião de vocês sobre isso daqui. Eu penso que não resolve. Mas na minha opinião é algo, como é que eu posso dizer? Simbólico. Simbólico, vê. Zelensky, presidente da Ucrânia, assinou uma lei que proíbe qualquer lugar da Ucrânia de ter nome russo, certo? Nome russo está proibido. E mandou tirar estátuas que relembrem a presença russa na Ucrânia. Eu queria lembrar a vocês que em alguns locais da Ucrânia, os jornais eles são impressos em russo e muita gente fala a língua russa por lá. A gente calcula aqui em alguns locais mais de 30% da população falando russo, fruto de que a Ucrânia já fez parte do Império Russo. A Ucrânia fez parte do Império Russo no passado, na época dos czares, na época da dinastia, na época dos Romanov. E a Ucrânia era a segunda maior república soviética. Então, várias ruas da Ucrânia, com o nome de políticos russos, filósofos russos, foram renomeadas. Tem uma estátua de Catarina Grande, eu estou vendo aqui, uma estátua de Catarina Grande, que foi derrubada. E a ideia de Zelensky, ele disse, eu quero descolonizar, eu quero desrussificar, eu quero apagar a presença russa por aqui. A gente estima que um a cada três ucranianos fala russo dentro de casa. Em casa eles falam em russo, 1 a cada 3, pelo passado histórico. Mas na rua eles estão evitando falar em russo, por quê? Para mostrar repúdio à Rússia, e alguns têm medo também de quê? De retaliação. Alguns têm medo de retaliação. Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Eu não sei realmente qual a opinião de vocês. Currículo russo nas escolas, proibido. Tinha currículo russo em algumas escolas. A língua russa foi basicamente proibida. Lembrando que a Rússia fez o contrário. Não sei se alguém lembra, quando Vladimir Putin conquistou Kherson, aquela região ali do Mar Negro, eles tentaram colocar o rublo russo como moeda, tentaram tirar a moeda ucraniana, tentaram colocar a moeda russa, e eles passaram a pressionar os ucranianos a obter o passaporte russo. Quando a Rússia tomou Kherson por 8 meses, eles disseram, quem quiser passaporte russo, pegue agora. A hora é agora. Nos colégios, língua russa em primeiro lugar, moeda russa no lugar da moeda ucraniana. Enfim, a Rússia deu pressão também do lado contrário. Tá? Eu vi a entrevista com um professor de filosofia da Universidade de Kiev e ele disse assim, porque falaram, vocês vão proibir, vocês vão apagar nomes de grandes escritores russos, Tolstói e companhia, vocês vão apagar a literatura russa. Isso é um absurdo. Aí ele disse, não se trata de literatura, é sobre a presença imperialista da Rússia em nossas ruas e cidades. A gente pode ler filósofos russos, a gente pode investigar literatura, mas para que ter o nome de uma rua,
com um filósofo russo. A gente vai estudar, mas nós não queremos o nome da rua ou uma estátua em homenagem e tudo mais. Enfim, foi essa. Eu não sei qual é a opinião de vocês, tá? Eu acho bem perigosa essa ideia de derrubar estátuas e renomear ruas, tá? Desde que você deixe o nome da rua antiga, o nome antigo, explicando o porquê da mudança, para evitar que a história se apague. A Ucrânia não pode apagar o passado. É ruim. Até porque, se a Ucrânia reclama de atrocidades, Holodomor, Lomodó e companhia, a matança soviética dentro da Ucrânia no contexto da guerra, se ela apaga isso daí, ou se ela evita o estudo sobre isso, a história pode se repetir. Tá? Notícia também quentinha, a Rússia está pé da vida com os Estados Unidos, pé da vida, porque o Sergei Lavrov, que estava agora aqui com Mauro Vieira e Lula, lembra? O ministro russo das Relações Exteriores, que estava com Lula agora e com Mauro Vieira aqui, que estava com aquela carga misteriosa, que a gente falou sobre isso aqui anteriormente, quem acompanha faz tempo sabe. Pois a Rússia vai tomar posse, acreditem, na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Em plena guerra, a Rússia vai tomar posse por um mês da presidência do Conselho de Segurança da ONU. A presidência do Conselho de Segurança é rotativa, segue uma ordem alfabética ou não. Chegou a vez da Rússia, em plena guerra, presidir o órgão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É inacreditável. A ONU realmente ela perdeu o propósito. A ONU se perdeu no caminho, ela está desconexa da realidade. Ela não representa mais a realidade do mundo atual. E aí, resultado, a Rússia queria levar jornalistas para cobrir a posse do Sergei Lavrov, fazer um carnaval. E os americanos negaram visto. Os americanos disseram, olha, a gente não vai conceder visto para jornalista russo algum para cobrir a posse do Sergei Lavrov. A posse é em Nova York, na sede das Nações Unidas. E os americanos disseram, nós não vamos ceder a vistos para acompanhar. E aí Lavrov disse, não vamos esquecer nem perdoar. Não vamos esquecer nem perdoar. O Washington foi estúpida, covarde. Um país que afirma ser o mais inteligente, o mais forte, o mais livre, se acovardou. E os jornalistas americanos podem esperar. Se eu fosse jornalista americano na Rússia, eu sairia agora. Aliás, porque você não saiu ainda? Um jornalista americano foi preso há 2 semanas atrás pelo governo russo acusado de espionagem. Um jornalista do The Washington Post. Tá? Ele foi preso. E aí, em parte, os americanos querem pressionar a Rússia para devolver o jornalista, que foi acusado de espionagem. E os americanos dizem que não, que ele não foi, ele não estava praticando espionagem, estava praticando o trabalho dele. Uma coisa é certa, quem é jornalista com cidadania americana na Rússia vai ter dias muito incômodos, muito inconvenientes na Rússia, podem esperar ou devem sair, ok? Mais uma notícia geopolítica para vocês. Coreia do Sul restabelece o Japão, coloca o Japão na lista de parceiros prioritários. Alguém aqui sabia que a Coreia, antes de ser Coreia do Norte e Coreia do Sul, foi colônia do Japão? Quem foi meu aluno já, ou quem é meu aluno no curso, ou na escola, sabe, eu tenho uma aula só sobre isso. A Coreia foi colônia do Japão até a Segunda Guerra. O Japão praticou massacres na Coreia. Coreanas foram estupradas e obrigadas a trabalharem como escravas sexuais, mulheres de conforto. Elas serviam a soldados do Japão no contexto da Segunda Guerra. Quem é aluno sabe que eu falo muito disso aqui nas aulas, inclusive com indicação de literatura sobre o tema. E resultado, Coreia do Sul, que é uma divisão da Coreia, hoje é dividida, é uma divisão da Guerra Fria, e Japão nunca deixaram essas cicatrizes, nunca deixaram as feridas, na verdade, cicatrizarem, tá? Então, resultado, a Coreia do Sul, de tempos para cá, ela ordenou que empresas do Japão oferecessem dinheiro, reparações aos sul-coreanos forçados ao trabalho escravo no final da Segunda Guerra. Então, algumas empresas do Japão que atuam na Coreia, elas foram obrigadas a pagar reparações, dinheiro, reparação histórica mesmo, financeira e afins,
para famílias que perderam seus entes queridos, que sofreram na mão do Japão na Segunda Guerra. E aí o Japão retaliou comercialmente a Coreia, tava uma briga, só que agora tem um inimigo maior, que é a China. Rússia, China. Então Coreia do Sul e Japão se entreolharam e pensaram, a China é nossa ameaça, a Rússia também. Bora esquecer um pouquinho o passado histórico e vamos reatar as relações. Aí a Coreia do Sul tem uma lista VIP, lista VIP total, de 29 países que têm prioridade comercial. Coreia do Sul é robótica pura, é chip, é tecnologia para torar, educação para torar. E aí nessa lista tem Estados Unidos, Reino Unido, França. A Coreia do Sul tem essa lista VIP para países que ela exporta materiais estratégicos, materiais sensíveis, estratégicos, tecnologia, espionagem, militarismo, tá? Tecnologia. E aí a Coreia do Sul disse, Japão, eu vou te colocar de volta nessa lista. Eu vou te colocar nessa lista para que você possa realmente ter essa, de alguma forma, essa prioridade. Então, Coreia do Sul e Japão estão se aproximando de volta, muito cedo para a gente determinar o que é que vai acontecer, mas é sobre isso. Só mais um detalhe, eu quero mostrar o mapa aqui do Flight Radar para vocês. Só mais um detalhe aqui. Saiu uma pesquisa, saiu agora na Al Jazeera, mas eu já falei, ó, há um mês. O mundo atingiu o recorde histórico, gasto militar. 2,24 tri. O mundo gastou em dólares 2,24 tri. Quase 2,5 tri de dólares. Aumento recorde de gastos militares. Europa aumentou os gastos militares em 13%. 13%. É o maior gasto militar, o maior aumento em 30 anos. O maior aumento em 30 anos, ou seja, maior do que na Guerra Fria. Maior que na Guerra Fria. Lituânia subiu o gasto militar em 27%. Finlândia, que acabou de entrar na NATO, na OTAN, subiu o gasto militar para 36%. Vizinha Rússia acabou de entrar para a OTAN. Finlândia, que era neutra até pouco tempo, 36% de aumento em gastos militares. E aí, turma? E aí? Qual vai ser? Tá? Pensa comigo aqui. Os americanos continuam na liderança, maior gasto militar do mundo. A China, pelo 28º ano consecutivo, aumentou o gasto militar. Pelo 28º ano consecutivo. Coincide com a abertura econômica do país. Tá? Japão aumentou em 6% os gastos militares. É isso, pessoal. É isso que eu já vinha falando com vocês faz tempo aqui. Faz tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo, meu Deus do céu. Pera aí. Pronto. Vocês estão vendo aqui, ó. O espaço aéreo do Sudão agora vazio. Mas tinha uma aeronave aqui francesa sobrevoando. Eu não sei se desligaram o sensor. Espaço aéreo do Sudão vazio. O Djibouti, que tem base estrangeira, tinha um avião do Japão por aqui também. Deixa eu ativar os comentários para vocês, para quem quiser perguntar alguma coisa. Cadê a situação? Sudão do Sul, que é o país mais jovem do mundo, separou-se do Sudão. Cenário de caos. Essa região de Darfur é problemática. República Centro-Africana, que é um território dominado aqui muito forte pela Rússia. A Rússia apoia o governo da República Centro-Africana. Muito avião da Ethiopian Airlines. São aviões aqui civis. Olha o espaço aéreo da Líbia. Vazio também, um avião ou outro. Olha esse avião que ninguém sabe para onde vai, ó. Da Air Líbia. Esse outro aqui, de Benghazi para o Cairo. Até que o espaço aéreo da Líbia hoje está movimentado. Porque a gente tem. Agora veja a Europa, pessoal. A quantidade de aviões na Europa. E olha o buraco na Ucrânia.
Olha a Europa, olha todo mundo evitando a Ucrânia. Todo mundo evitando a Ucrânia. É isso aí. Que audiência boa. Sim, é o Flight Radar 24. Eu já falei sobre Arábia Saudita e Irã, Davi. Procura 2 edições anteriores no Minuto Geográfico. Já falei. Isabel, eu coloco no YouTube depois. Minha equipe sobe o Minuto Geográfico no YouTube. Um grande abraço, pessoal do YouTube. Eu tô de olho nos comentários de vocês. É isso, turma. É isso aí. Dúvidas, turma? O Japão, o Brasil não entrou ainda nessa corrida armamentista envolvida nessa guerra, nesse conflito, não. Valeu. Vou indo, pessoal. Bom dia. Tô indo para a escola trabalhar, 7 da manhã, tá? Um grande abraço para vocês. Saúde e paz. Sobre a visita de Lula a Portugal. O Brasil assinou alguns acordos. Eu vi o documento, eu não achei nada do outro mundo não, pessoal. Eu não considerei nada do outro mundo. Teve um acordo até envolvendo minha área de educação, que alunos do Brasil que querem cursar fundamental ou médio, que lá eles chamam de ensino secundário em Portugal, eles vão poder ter uma validação do diploma, uma validação automática. Vão desburocratizar o currículo do Brasil, as notas que o aluno tem no Brasil. Quando ele for estudar numa escola em Portugal, a transferência vai ser muito mais rápida. Em média, tem 5 mil pedidos por ano. E aí, Portugal e Brasil assinaram um acordo para facilitar o reconhecimento da escolaridade. Eliminar a embaixada. A embaixada estava no meio. Aí sim, aconteceram protestos, sim. Para qualquer lugar que o presidente for, vai ter protesto. Vai ter gente apoiando e vai ter gente protestando. Sem dúvida. Tem muito brasileiro em Portugal. Tem alguém aqui falando diretamente de Portugal? Hoje são 20 mil brasileiros, 19 mil, 20 mil brasileiros, vou arredondar, 20 mil em universidades portuguesas. 20 mil brasileiros. 20 mil brasileiros. Mas eu não vi nenhum acordo tão significativo, não. Tá? Portugal tem facilitado a entrada dos brasileiros, né? Deu uma residência automática para cidadãos de comunidades do país de língua portuguesa. Então, quem mora em algum país da língua portuguesa, tem quantos mil brasileiros em Portugal? Mais de 300 mil. São mais de 300 mil brasileiros. A comitiva é gigante. A comitiva é gigante. A comitiva é gigante. O gasto de uma viagem como essa. Mas para ser justo, tá? Se você pegar os presidentes anteriores, as comitivas sempre megalomaníacas, tá? Gasto dinheiro público, sim. Agora, para ser uma coisa justa, se você pesquisar o hoje, que eu considero um erro, e o passado também, é isso. É uma cultura que precisa ser quebrada. Valeu. Ó, turma, eu tenho que trabalhar, pessoal. Quer dizer, trabalhar no presencial. Eu tava trabalhando aqui também. Beijo. Saúde. Simbora. Valeu. Comenta aí depois o que acharam. Fui. Quem chegou até o fim, simbora, simbora.